Senhor Presidente, senhores deputados, assistimos nas últimas semanas, por parte do Governo Regional, o esforço em passar uma mensagem positiva sobre tudo e sobre todas as áreas que tutela e da sua responsabilidade. Diz este Governo que crescemos em termos económicos há 52 semanas consecutivas. Diz ainda este Governo que o desemprego atingiu um valor mais baixo desde a assinatura do PAEF. Diz ainda que o decréscimo do desemprego deve-se a medidas que tomou nos últimos 2 anos, medidas que desconhecemos. Diz este Governo que diminuiu a dívida financeira em cerca de 1,1 mil milhões de euros desde a assinatura do PAEF, tentando vender a ideia que o milagre da amortização da dívida foi feito nos últimos 2 anos, o que não é verdade. Diz ainda este Governo que aumentou o poder de compra da função pública dos restantes trabalhadores, o que não se vê. Ainda diz que foi capaz de baixar a carga fiscal das famílias com uma miserável redução em décimas nos primeiros 12 escalões do IRS no orçamento de 2017. Diz também este Governo que conseguiu equilibrar as contas públicas nos últimos anos, apresentando saldos primários positivos, o que não é bem verdade. Diz ainda este Governo que foi capaz de aumentar verbas nas funções sociais, possibilitando o aumento do bem-estar dos mais desfavorecidos, o que nem sempre aconteceu, verificando um decréscimo acentuado no investimento público em todos os seus setores. Senhor Presidente, senhores deputados, a título de exemplo, numa análise no último boletim de discussão orçamental de setembro de 2017, constata-se uma diminuição no setor da saúde na ordem dos 26 milhões de euros, comparado com o período homólogo, o que contraria o discurso do Governo que apregoa o aumento das verbas nas funções sociais. Diz ainda este Governo que atingimos um maior crescimento no turismo. Sim, é verdade, mas não é capaz de dizer que este aumento depende de fatores exógenos que não controlamos na maioria das situações. Enfim, temos um Governo que conseguiu em pouco mais de 2 anos, alcançar o que nunca imaginou ser possível. Em tão pouco tempo, conseguindo um efeito inédito na sua governação, que ele próprio, Governo, tem dúvidas daquilo que apregoa e, numa visão irrealista, tenta pintar a cores onde ninguém acredita, nem acreditam as famílias, muito menos os agentes económicos. Numa visão mais realista, em sentido contrário e inverso, temos um Governo que omite, que se faz esquecido, que não assume os reais problemas dos madeirenses que vivem no seu dia-a-dia, das inúmeras situações com pouco interesse em validar e em discutir e chamar a debate, quando aborda, faz de uma forma muito superficial, entre as quais passa a denunciar. Temos um Governo que não conseguiu concretizar muitas das promessas emblemáticas prometidas junto à população a quando da sua eleição. É exemplo, não conseguiu alterar o modelo escutado dos portos da região autónoma da Madeira, onde continua a ser utilizada com uma licença provisória que vigora há mais de 26 anos, sem nunca pagar um euro pela sua atualização, com todos os prejuízos que representa para a região. Não conseguiu baixar as taxas portuárias aplicadas na OPM, que têm um peso de cerca de 45% do valor total de um frete, percentagem superior à praticada nos restantes portos nacionais. Não conseguiu este Governo eliminar a prometida taxa designada por Tubecarga na importação, taxa que foi eliminada nos portos nacionais há 3 anos, com o objetivo de reduzir os custos diretos de transporte, contribuindo para o aumento da competitividade da economia, o que não aconteceu nesta região. Um Governo que não foi capaz de baixar a carga fiscal das empresas, das pequenas e médias empresas e das famílias, a não ser os miseráveis, como disse atrás, miseráveis erros no IRS, ficando muito aquém do prometido e do desejado. Não foi capaz de reduzir as desigualdades sociais existentes. Não conseguiu alcançar uma economia sustentável, onde fosse capaz de criar emprego estável, através de incentivos às empresas, aumentando a sua produtividade, a inovação, o desenvolvimento económico, dando confiança junto dos agentes económicos e dos investidores. Não foi capaz de diminuir a teia burocrática existente em tudo o que é público, com reflexos negativos no setor privado. Não foi capaz ainda de reduzir os atuais custos de contexto que recaem sobre a economia, tornando menos competitiva, a exemplo, as comunicações por via do novo cabo marítimo, transportes e energia e etc. Não conseguiu, nos primeiros 2 anos, dar um sinal na solução da habitação social, sendo necessário um novo modelo
adequada às atuais realidades sociais nos diferentes concelhos da região. Não consegui também fixar as populações no meio rural, criando as condições necessárias por via fiscal ou por via dos incentivos económicos, combatendo assim a desertificação nos concelhos a norte. Não foi capaz de resolver, no mínimo, atenuar o estado assustador e dramático da saúde pública, onde falta de tudo um pouco, onde não se resolve e não conseguisse diminuir as listas de espera para cirurgia e nas consultas externas também se passa o mesmo. Onde a solução para o novo hospital tarda em chegar, onde não conseguimos saber para quando o lançamento do concurso internacional, muito menos o início das suas obras, arrastando-se por tempo indeterminado em definição do seu financiamento do mesmo, continuando o impasse, como todos nós conhecemos, com prejuízo direto aos utentes do Serviço Regional de Saúde. Continuamos a assistir a falta de prioridades em investimento com critérios incompreensíveis, quando todos os meses vem a público ou quando são colocados em casa os cuidados de saúde primários por rupturas de medicamentos, por falta de utensílios básicos, por falta de condições técnicas ou ainda por falta de pagamentos a fornecedores. Um governo que não foi capaz de resolver a mobilidade aérea, onde todos nós estamos conscientes que o atual modelo não serve aos madeirenses, modelo esse da responsabilidade exclusiva da região, onde foi pioneira de um modelo apresentado ao governo que não serve atualmente à região. Modelo onde se fixou um teto máximo que não salvaguardou os interesses da região, prejudicando severamente os madeirenses e os porto-santenses. Onde, teimosamente, o atual governo nunca foi capaz de assumir os seus próprios erros, entre os quais o pagamento com o cartão de crédito, com reembolso após 60 dias, onde somos obrigados a financiar o Estado em 2 meses, procedimento inaceitável dos critérios praticados pela TAP e nas condições obrigatórias na compra das diferentes tarifas que desconhecemos, obrigando a custos inconcebíveis. Modelo que é da inteira responsabilidade do atual e do governo anterior, do governo regional, que não foi capaz de revê-lo, de propor a sua alteração nos últimos 2 anos, sendo da máxima urgência o empenho deste Executivo de iniciar a sua alteração do atual modelo, que não serve aos madeirenses, como já disse, nem ao próprio Governo também. Chegou a hora de atuar e de assumir as vossas responsabilidades nesta matéria. Continuamos a ter um Governo que não criou valor, não criou riqueza, ou seja, não aumentou o poder de compra do rendimento líquido disponível junto às famílias. Como foi público, o último estudo, com os dados de 2015 sobre o poder de compra, onde a Madeira piora em 7 dos 11 concelhos, repito, piora em 7 dos últimos 11 concelhos, onde os indicadores desceram em toda a linha em relação a 2013, colocando a nu as condições socioeconómicas vividas entre 2015 e 2013. Governo que não conseguiu dar solução à problemática lista dos 700 idosos que aguardam por uma vaga num lar, uma realidade que devia envergonhar um governo que se diz social. Não foi capaz de diminuir o número dos sem-abrigo, do número crescente da toxicodependência, que prolifera a pequena criminalidade junto dos residentes, dos turistas, aumentando o grau de insegurança. Um governo que se diz social, não sendo capaz de inverter a curva ascendente da pobreza, ou seja, a taxa de risco que se situa em 22%, uma das mais altas do país. Continuamos a ter a taxa de desemprego mais elevada do território nacional, mesmo com a tendência de descida, muito à custa da imigração e dos estados profissionais não duradouros. O Governo onde foi incapaz de aumentar nos últimos 2 anos os rendimentos do setor primário, das pescas, da agricultura. Aliás, foi obrigado a rever todo o departamento dos apoios comunitários, mais precisamente do PODRAM, com fracas taxas de execução, com muita contestação dos pequenos empresários do setor, onde esperavam por decisões tardias dos serviços, prejudicando o investimento em novos projetos empresariais. Um governo que terminou o execrável PAEF, que empobreceu todo o tecido empresarial e social, com elevados custos na economia, não deu um sinal, até o momento, de iniciar a reposição dos impostos praticados antes do PAEF, de repor os direitos remuneratórios
na função pública, devolvendo e repondo o poder de compra e aumentando os rendimentos das famílias e das empresas, é de elevada justiça que se inicie a diferenciação da carga fiscal dos anteriores 30% de uma forma faseada. Este Governo vangloria-se que conseguiu diminuir a dívida em 1,1 mil milhões de euros, mas esquece em dizer que foi à custa, na sua grande maioria, paga com os nossos impostos sobre o trabalho e sobre o rendimento das pequenas e médias empresas, onde foi pedido um esforço adicional na ordem dos 200 milhões ano, onde deveria ser feita através da via da redução dos custos fixos do próprio Governo, no emagrecimento de toda a estrutura funcional pesada, da máquina pesada governativa, o que não aconteceu, infelizmente. No entanto, fomos todos surpreendidos com a divulgação do boletim orçamental a setembro de 2017, com uma derrapagem orçamental, o chamado déficit na ordem dos 148 milhões de euros. Um déficit de 148 milhões de euros comparados com o mesmo período homólogo, que está assente em duas rubricas essencialmente: na redução dos impostos diretos com menos 100 milhões de euros e no aumento inexplicável dos juros cobrados ao Governo num valor superior, imaginam só, num valor superior em 75 milhões de euros em juros, quando comparado com o mesmo período homólogo, justificação que aguardamos por parte deste Governo Regional. Senhor Presidente, senhores deputados, chegou o momento de repor ou iniciar o diferencial fiscal, diminuindo assim a carga fiscal com o objetivo de criar as condições no aumento dos rendimentos das famílias e no tecido empresarial, possibilitando assim a sua sustentabilidade frágil da nossa já economia, criando emprego, reduzindo as desigualdades sociais, potencializando o investimento privado por via do crescimento económico, que por sua vez aumentará a sua base tributável, potenciando assim o aumento da receita fiscal sempre por via da criação de valor e não pela tributação dos rendimentos que é feita atualmente. O CDS acredita que será possível, aguarda por um sinal e por evidências já no próximo orçamento para 2018, que muito em breve iniciará a sua discussão neste Parlamento. Senhor Presidente, senhores deputados, vamos ficar atentos ao tão aguardado e esperado por um novo ciclo, com novas políticas, com uma nova forma de governar e, acima de tudo, com novas prioridades em termos de investimento público. Disso. Muito obrigado.